Olá, é sempre muito bom estar aqui com vocês em mais um episódio do VeraCast e hoje nós vamos dedicar o nosso espaço a um alerta à saúde dos meninos, principalmente em casos relacionados aos testículos. Todo esse cuidado, muitas vezes, é super importante ainda na infância. Para debater esse tema, está aqui comigo hoje a doutora Ana Paula Melro, cirurgiã pediátrica. Muito bom tê-la aqui. Bem-vinda. Como vai? Obrigada. Agradeço o convite, Marcela. E é um prazer estar aqui no VeraCast para debater esse assunto tão importante na infância dos meninos. Com certeza. Vamos falar muita coisa importante aqui hoje. Também comigo o doutor João Luiz Domene Martins, pediatra. Bem-vindo ao VeraCast também, doutor. Muito obrigado pelo convite, né? Para mim é uma satisfação estar aqui debatendo com a doutora Ana Paula. Como eu disse, hoje a gente está aqui para falar exclusivamente sobre a saúde dos meninos, alertando pais, mães, né, principalmente com relação a possíveis problemas relacionados aos testículos. Para o pessoal de casa, então, já acompanhar, dar aquele spoiler de tudo que a gente vai falar aqui no programa de hoje, quais são os principais temas e problemas que nós vamos abordar, doutora? Nós vamos falar sobre a criptorquidia, que é o testículo não descido. Vamos falar também sobre a torção do testículo, que é uma situação de emergência, muito importante o reconhecimento dela, do câncer do testículo e também sobre a vacina do HPV. Vários alertas, então, que a gente vai trazer para o pessoal que nos acompanha. Criptorquidia. Já vamos começar, então, falando sobre esse problema. O nome já é bem complicado e o problema é tanto quanto. Mas a definição é simples, né? É o testículo que não desce. Basicamente é isso. Como o doutor João falou, o testículo ele é um órgão intraabdominal durante a formação do feto. E ele tende a descer em torno da 36ª a 40ª semana de vida intrauterina. Então, assim, muitas vezes o ultrassom pode até, o ultrassom fetal, avaliar isso. Mas o mais importante é quando o bebê nasce, tá? Então, o mais importante vai ser o exame físico. Tem uma causa específica para esse problema? Por que alguns meninos desenvolvem e outros não? Ele está bastante relacionado à prematuridade. Não existe uma causa específica. Mas, assim, a prematuridade está relacionada à criptorquidia. Por quê? Porque as crianças nascem antes da 36ª semana de vida. Então, o que acontece? Não deu tempo hábil para esse testículo descer de uma forma espontânea. É um índice alto, né? Pelo que eu li, cerca de 45% dos bebês prematuros. No prematuro, em torno de 30% até 45%. Mas a média é 30%, né? Como é que se faz exatamente esse diagnóstico, então? Em alguns casos dá para ver no ultrassom ou então depois que nasce? O diagnóstico é clínico, né? Se a criança, por exemplo, nasce sem os dois testículos, né? Aí tem que se fazer até com uma exploração imediata, né, Ana Paula? Né? Não, é uma investigação, imediata. A investigação tem que ser imediata, né? Às vezes nasce só com o testículo, né? Tá? E esse outro testículo a gente tem que acompanhar, né? Até o 3º mês, né? 4º mês no máximo. Se até aí ele não descer, né? Para a bolsa escrotal, né? Aí nós temos que encaminhá-la para ser investigado com o cirurgião. E o tratamento é sempre cirúrgico? Sim. O tratamento é cirúrgico, né? Sempre que a gente diagnostica a criptorquidia. A criptorquidia, ela tem que ser acompanhada, geralmente a gente acompanha até os 6 meses de idade, que é o limite para esse testículo descer. A partir do 6º mês de vida, né, pós-natal, é importante que ele já seja encaminhado para um cirurgião pediátrico ou um urologista pediátrico, para que ele seja acompanhado. E daí a conduta é cirúrgica. Hoje o tratamento hormonal ele está descontinuado, a gente não usa mais tratamento hormonal. E a cirurgia ela deve ser feita até mais ou menos em torno de 18 meses, ou seja, 1 ano e 6 meses de vida. Por que tem que fazer tão rapidamente assim? Porque o testículo, a posição ideal do testículo é no escroto, na bolsa testicular. Porque ele fica numa temperatura adequada, uma temperatura inferior à temperatura corporal, e isso permite um desenvolvimento adequado do testículo. Se o testículo está fora, ele pode sofrer no seu desenvolvimento, principalmente no desenvolvimento das células que a gente chama de espermatogônias, que são células que vão dar origem aos espermatozoides. Então, é importante que esse testículo esteja no local ideal para ele se desenvolver. Outra coisa, a temperatura elevada pode atrofiar o testículo.
E isso é ruim, porque o testículo ele é responsável não só pela produção de espermatozoide, mas também com uma produção de hormônio, que é a testosterona, que é um hormônio extremamente importante para os meninos no desenvolvimento da puberdade, estatura e dos caracteres sexuais secundários, que é a pelificação, desenvolvimento do pênis, do testículo. Ou seja, a prevenção da esterilidade a posteriori, né? Sim. Tá? Bom fazer o quanto antes para evitar problemas ali futuros, estéreo, né? O menino na puberdade lá, ele já pode estar estéreo, observou isso aí na idade precoce, né? Não fez o procedimento correto, né? Até um ano, né? Sim. A gente tem assim, o ideal é fazer até um ano. Mas a Organização Mundial de Saúde, tanto as sociedades europeias como a americana e brasileira, a gente preconiza que a cirurgia seja feita até 1 ano e 6 meses. Idealmente, em torno de 1 ano. E como não tem uma causa específica, como vocês estavam trazendo aqui, também não tem muito como prevenir, né? Mas acompanhar e tentar identificar o quanto antes. Sim. Tá. O exame físico é fundamental do recém-nascido, né? A identificação dos testículos é fundamental. Então, a avaliação por um pediatra, né? Um neonatologista, um pediatra, é extremamente importante para o desenvolvimento da criança, principalmente no primeiro ano de vida. E os pais sempre atentos também, né? Aos sintomas, vamos dizer assim, né? Aos sinais que vão aparecendo ali. Vamos mudar para um outro problema, para uma outra questão também que acomete aí os meninos, torção testicular, né? Pelo nome a gente já imagina do que se trata, mas vocês podem explicar para a gente exatamente o que é e como acontece? O testículo ele vem tem uma trama vascular que ali que sustenta esse testículo, né? Esse testículo geralmente ele fica na bolsa escrotal, né? Às vezes pode ter uma rotação nessa trama vascular, né? E essa trama vascular rodando, esse testículo não é assim nutrido, né? Então o que pode acontecer? Geralmente nessa torção o menino, né, tem uma dor súbita geralmente, né? E um edema, um inchaço súbito também. E é uma emergência, né? Isso aí tem um time, tem umas chamadas golden hours, né? Que a gente chama, né? Exato. Tem que ser 6 horas, 12 horas e 24 horas. A partir de 24 horas, esse testículo praticamente é quase inviável, né? Tá? Dependendo do nível de torção desse testículo, tá? Então é muito importante mesmo a gente É um caso atuar. de emergência mesmo. Sim, e esses são os principais sintomas, dor e inchaço. Geralmente é uma dor abrupta, aguda, súbita, intensa, que pode até provocar náuseas e vômitos também, tá? Sudorese. Então, como o Dr. João explicou, essa rotação do testículo, geralmente por uma falha de fixação, que a gente não sabe por que acontece isso, a rotação dessa vascularização. E essa rotação, ela bloqueia o fluxo sanguíneo para o testículo. E é muito importante a precocidade da identificação do problema e da indicação da cirurgia. Hoje a gente sabe que os testículos que a gente consegue operar em torno de 6 horas, a gente tem até uma chance de 70% de prevenir esse testículo, de salvar esse testículo. A partir de 12 horas, praticamente 100% dos testículos a gente vai perder. E também é sempre cirúrgico. E é sempre cirúrgico. Torção de testículo é cirúrgico. Lógico que hoje a gente lança a mão da ultrassonografia. A ultrassonografia ela pode trazer uma avaliação através do Doppler, se tem fluxo sanguíneo ou não. E a ausência de fluxo é mandatório a exploração cirúrgica. Existem algumas outras situações de dor testicular, de aumento do testículo, que pode ser inflamatório, né? Que são a orquipedidimites, as epididimites. Então, isso, o tratamento é conservador. Mas, na dúvida, se numa situação o médico tiver sem a disponibilidade de um ultrassom, é extremamente importante que haja a intervenção cirúrgica. No Veracruz, por exemplo, uma situação de suspeito, de confirmação, que geralmente a gente confirma através da ultrassonografia, porque a gente tem uma equipe de radiologia, né, de radiologistas 24 horas, existe até um código que a gente usa para essa cirurgia, que é o código roxo. A criança sobe para o centro cirúrgico, independente de internação ou liberação do convênio. Imediatamente. Imediatamente. Porque o tratamento precoce é o que vai salvar
esse órgão, né? Olha, o testículo. Que interessante. Tem uma idade em que o problema é mais predominante, vamos dizer assim? A rotação do testículo é desde do recém-nascido. Desde a criança intraútero pode acontecer, né? Mas ela é maior na adolescência. Maior na adolescência. Entre 12 a 18 anos. Mas pode acontecer antes do nascimento. Pode acontecer antes do nascimento. Tem 2 picos. Tem o pico na infância, né? O mais importante é entre 12 e 18 anos. Depois um pico na infância. E também depois dos 30 anos, que é extremamente raro, tá bom? Agora, essa incidência entre 12 e 18 anos tem um motivo específico? É pela ação, por um comportamento desse jovem, dessa criança? Então, a torção do testículo, ela não tem uma causa específica, mas ela tem algumas relações, que pode ser um reflexo cremastérico mais intenso. Então, a ereção, masturbação pode estar relacionado. Alguns tipos de esportes, por exemplo, ciclismo, né, natação também está envolvido. E outra coisa que às vezes chama atenção é também o inverno. O tempo frio faz com que haja uma contração do músculo, né, do músculo cremastérico, e essa retração pode causar torção. Não depende necessariamente de um impacto, então? Não, o trauma é pouco relacionado à torção testicular. E prevenção? Existe? Prevenção? Eu acredito que não, né? Não. Pode acontecer mesmo. Prevenção não. A prevenção é a criança ou adolescente, a gente ter esse contato com o pediatra, ter o contato da família. Então, acho que o adolescente, principalmente o adolescente, eles têm que confiar muito nos pais ou nos seus cuidadores, e saber que qualquer alteração do testículo, eles têm que procurar, né, inicialmente os pais ou os cuidadores, e os pais procurar ajuda médica. Não achar que uma dorzinha de testículo é qualquer dor testicular, tem que procurar. E a dor do testículo é aguda, né? Ela vai chamar a atenção dos pais, né? Sim. Tem algo que, por exemplo, é uma probabilidade grande, é um problema raro, acontece com frequência? Então, em crianças prematuras a incidência parece que é maior, né? Porque a torção, ela está relacionada à má fixação. O testículo criptorquídeo, que é mais comum na prematuridade, nos prematuros, ela tem um risco maior de torção. Então, o testículo não descido, criptorquidia, ela tem um risco maior de torção testicular. Que, inclusive, na correção disso aí, né? Você tem que fixar o testículo contralateral. Sim, bem lembrado, doutor João. Quando a gente tem uma torção do testículo, vamos supor, torcer o testículo direito. Então, a gente trata o testículo direito e, no mesmo tempo cirúrgico, a gente faz a fixação do testículo contralateral. Porque esse testículo contralateral... ele tem um risco de torcer também. Normalmente ele tem esse vício, né? Mas é mais frequente no esquerdo? É mais frequente no esquerdo. A gente não sabe... ter uma causa porque é mais. Na literatura a gente encontra isso. Na prática também, mas provavelmente por uma má fixação pela má fixação do testículo. Estou entendendo então que pais de crianças prematuras têm que ter ainda mais atenção com esses problemas, né? Que são mais frequentes nelas. Com certeza. 30% a mais, né? Tá. Aqui no VeraCast a gente também tem abordado, né, vários tipos de cânceres, e eu acredito que o câncer de testículo também precisa de uma atenção bem especial. O registro que eu tenho aqui é de que no Brasil a Sociedade Brasileira de Urologia aponta 2,2 casos a cada 100 mil homens. A gente pode dizer que é um tipo de câncer raro? O que a gente tem que pensar? Ele é dentro dos tumores, ele é raro, em torno de 2%, no máximo 5% na população dos homens. Porém, entre 18 até 30 anos, ele é a causa de câncer mais comum nos homens. Então, por isso que a gente tem que ter essa atenção. É raro, mas na faixa etária de adulto jovem, ela é alta. E ele tem sintomas específicos? É o aumento do testículo, né? O aumento do volume, testículo, o endurecimento do testículo. Então, por isso que é extremamente criar o hábito, né, do autoexame. Que muitas vezes é um tabu entre os homens, exatamente, né? A gente precisa fazer esse alerta. É importante observar o próprio corpo, né? Inclusive, a partir de 9, 10 anos, a mãe acho que não pode nem entrar no banheiro para ver a criança tomar banho, né? Precisa orientar, inclusive, sobre isso. Então, eles ficam meio recatados, então é difícil abordar isso aí com eles. Como que os pais e as mães podem orientar a respeito do autoexame, né? Como fazê-lo?
O exame é sempre feito durante o banho. O melhor momento, né, é durante o banho. E tem que ser palpado o testículo. Geralmente é feita a palpação com as 2 mãos, você segura o testículo e passa por toda a superfície dele. Mas o que eu acho, Marcela? Por isso que é extremamente importante o acompanhamento da criança com o pediatra. Porque você criando o hábito de passar anualmente com o pediatra, a cada 6 meses, de acordo com a faixa etária, você já estimula essa criança a se cuidar. Né? Como o foco de meninas é muito grande por causa do câncer de mama. E no menino a gente precisa criar esse hábito. Né? Então a gente precisa identificar isso. Isso que o Dr. João falou, da timidez do adolescente, é muito comum. Então a gente tem que criar esse hábito de passar na consulta para que eles entenderem a importância disso. E a consulta acaba sendo mais uma oportunidade de espaço de diálogo, de orientação. Só 1% desses adolescentes procuram médicos. Sabe? 1%. 1% de adolescente. Então é muito baixo. Né? Então essa procura, essa cultura, acho que desde que a criança, a mãe tem que cultuar no menino, né? Essa cultura de prevenção, né? Tem que com frequência ao pediatra, né? Explicar para a criança por que está indo ao pediatra, porque isso vai reverberar na idade adulta, que esse adulto vai lembrar daquilo lá que a prevenção é importante, né? Você vê, tem que ser feita pelos adultos, homens, né? Uma campanha quase que exaustiva para ele fazer a prevenção de câncer de próstata, né? Porque na cultura do homem, né, tá aquela cultura do machismo, de quase não ir ao médico, né? Que aquele negócio antigo, né? Homem não chora, homem é forte, homem não vai ao médico, né? E essa cultura não é tão criada no menino quanto na menina, como ela falou. É mais ou menos isso, né? Muitas vezes fica esse gap, né? Leva ao pediatra quando é bem pequenininho, né? Quando é criança. Depois não vai mais. E depois só quando é adulto e já apresenta algum problema que poderia ter sido prevenido, inclusive. Pelo menos uma vez por ano, na primeira infância em diante, tem que ir ao pediatra. O pediatra é a ponte para o cirurgião pediátrico, para o urologista pediátrico ou para o ginecologista. Então, isso é muito importante. Agora, quando a gente fala do câncer de testículo, eu acho que vale a mesma premissa dos outros tipos, né? Quanto antes o diagnóstico, melhor e maior as chances de cura também? Com certeza, Marcela. Porque se o diagnóstico é precoce, a chance de cura é praticamente 95%. À medida que esse diagnóstico é mais tardio, aumenta o risco de metástase, lógico. Claro, existe o tratamento com quimioterapia e radioterapia, mas um tumor precoce você consegue um resultado muito melhor. Apesar do testículo, a grande maioria ter resposta tanto à quimioterapia como à radioterapia. E quando a gente fala de prevenção, são aqueles hábitos de vida saudáveis mesmo? Também, sim. Além do autoexame, né? Que é o diagnóstico alimentação, precoce. Tabagismo, tudo isso está relacionado a todos os tipos de doença. É um alerta geral. Aí para uma vida mais saudável, né, com hábitos saudáveis. E em relação ao tumor de testículo, outro que a gente tem que prestar atenção é na criptorquidia. Todo paciente que teve criptorquidia, ele tem um risco maior de malignização. Então, esses pacientes, né, essas crianças que foram submetidas à orquidopexia, eu particularmente na minha prática de consultório, eu acompanho essa criança até os 5 anos de vida e depois peço para elas retornarem na adolescência, para que elas sejam avaliadas e depois eu encaminho para um urologista adulto, né, um urologista geral, porque existe um aumento da incidência. E outro ponto que a gente tem que lembrar também, que se o pai ou um familiar, né, o avô teve câncer de testículo, existe também a necessidade do filho ser acompanhado. Tá, e acho que a gente pode falar também aqui, é importante que a gente fale sobre o HPV, né? Que é uma infecção sexualmente transmissível muito comum e alguns, inclusive, podem levar ao câncer, né? Em alguns casos. Vamos explicar para o pessoal que nos acompanha aqui, doutora, por favor, o que é exatamente, como ele é transmitido, o que é exatamente o HPV? O HPV é um vírus, né? E ele tem a grande transmissão por via sexual. Então, isso é o grande vilão, né? O HPV é o grande vilão. O HPV é um vírus, existem mais de 200 tipos de HPV, né? E alguns deles, né, são mais prevalentes nos cânceres, principalmente de colo de útero. Então, é interessante, esse vírus, ele acomete principalmente a menina, o menino, né? Principalmente a menina, né?
quando ela começa, assim, a sua sexualidade, né? Interagir com o parceiro, né? Então, esse HPV, ele se instala ali no colo do útero. Tá? Por isso a prevenção, né? É importante, que é a vacina, né? E os cuidados com a sexualidade nos primeiros anos de vida. A melhor forma de prevenir o HPV, então, é a vacina. É a vacina. E qual é essa vacina recomendada? Com quantas doses? Como funciona? Assim, tem duas vacinas aqui no Brasil, né? Tem a quadrivalente, tá? E tem a nonavalente, tá? A quadrivalente se preconizava 3 doses, né? 0, 2 e 6 meses de idade. Intervalo entre uma e outra, né? Mas atualmente no Brasil, esse HPV-4, nós estamos dando só uma dose. Por quê? Essa vacina tem uma imunogenicidade muito grande. Ela previne muito, principalmente o câncer de colo de útero. Então, no Brasil, se adotou isso de se fazer só uma dose, porque induz uma imunidade de rebanho. Quanto mais jovens a gente vacinar, meninos e meninas, né? Tá? Esse vírus não vai circular e não vai se propagar. A gente está falando aqui hoje, nossa pauta são os meninos, né? Então, o HPV também pode ser nocivo para eles, sim, é importante a gente reforçar, né? Sim. E ele está relacionado ao câncer de pênis, da glande, né? Então, é super importante que os meninos também sejam vacinados, não só as meninas, né? Então, esse alerta faz parte da anamnese do cirurgião pediátrico, do urologista pediátrico, o questionamento da vacinação. Então, acho que isso é um alerta não só para os pais, mas para todos nós médicos, que a gente também faz parte disso. Apesar da vacina estar sempre mais relacionada à pediatria, eu acho que faz parte do cirurgião pediátrico também fazer parte disso, né? Sim, com certeza. E isso até é uma campanha muito bonita que tem sido feita na Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica, que é o Novembrinho Azul, que puxou do Novembro Azul dos urologistas, para que a gente também faça esse alerta, não só da criptorquidia, da torção de testículo, mas também da importância da vacinação entre os meninos. No caso dos meninos, os sintomas, os sinais são exatamente quais, doutor? O menino, os sinais locais, né? Tá, uma verruguinha, uma lesão, né? Verruguinha, né? Tem que ver. Essa vacina do HPV previne, por exemplo, HPV-4, 70% dos cânceres de colo de útero. No menino, o câncer de pênis, uns 40%, um pouco menos. Mas previne também o câncer anal, câncer de orofaringe, outros cânceres também. Então, é uma proteção ampla aí. Bem ampla, sim. Tá? É uma vacina que já foi testada em todo o mundo, né? A medicina é baseada em evidências. Foram feitos trabalhos com milhares de meninos e meninas no mundo todo e está confirmada essa eficiência absoluta dessas vacinas. Tá? Além da vacina, quais as outras formas de prevenção? O uso de preservativo, por exemplo? O uso de preservativo ajuda, né? Tá? Mas não é 100%, né, Paula? Preservativo, a higiene, né? Extremamente importante. E a vacina, sem sombra de dúvida. Alguns trabalhos falam que crianças que têm fimose, né? Fimose também, né? Que é um outro tema depois que a gente pode discutir. Pode discutir, né? Pode abordar aqui também. Tanta coisa para falar. Muita coisa, é verdade. A gente falou muito hoje aqui sobre a saúde dos meninos, mas eu acho bem importante a gente marcar também um bate-papo para focar nas meninas e trazer dicas e orientações, né, doutora Ana Paula? Obrigada, viu, pela presença aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer conversar com você, Marcela. Obrigada, doutor João. Ô, Marcela, eu que agradeço a oportunidade. Muito bom. Todo esse compartilhar aí de conhecimento e de informação. O VeraCast de hoje vai ficando por aqui. Na próxima terça-feira tem mais, então não se esqueça, a partir das 8 da noite eu te espero. Um grande abraço, até lá.